essa parte daqui, que vinha desde do antigo Lado do Carmo até a Rua do Ouvidor, era a antiga residência Teles Menezes. Da família Teles Menezes. Teles de Menezes era funcionário também do Paço Imperial. Ele era juiz de órgãos. Tá? O que seria um juiz de órgãos? Tá? Ele simplesmente verificava todas as crianças órfãs aqui da região. Então ele fazia um levantamento dessas crianças para o Paço saber exatamente quantos nasciam, quantas pessoas nasciam, quantas pessoas eram abandonadas na casa dos esposos. Tá? Então eles tinham todo esse controle. Esse casarão, tá? Que era a residência dele, ele passou por várias reformas, tá? Até ser também transformado no Senado da Câmara. Tá? Mas, infelizmente, com um grande incêndio que houve em 1790, tá? Esse Senado foi totalmente destruído, essa parte toda foi totalmente destruída. Infelizmente, não temos documentos relativos a esse período, só algumas aquarelas que foram feitas, principalmente aquarelas mostrando incêndio. E segundo consta, tá? O que está apenas de original nesse local são esses arcos aqui. Tá? Há uma história. Jean, você poderia falar um pouco dessa história que a Nani me falou? É que nós trabalhamos só lá dentro. A gente trabalha muito com pesquisa histórica. Dessa questão do arco que só na Biblioteca Nacional. Então, o Jean, na última pesquisa, ele descobriu, ele achou uma informação que ninguém conhece. A gente não viu publicado em lugar nenhum. Fala aí. Ó, em primeira mão, você está aqui. Bem, foi a partir dessa leitura nos jornais antigos, inclusive, que despertou a questão de fazer a história aqui do Arco do Teles. Até que já reuni bastante material, depois eu vou sentar com a Nani, porque a gente faz pesquisas paralelas. Imaginem o seguinte, sou horrível para guardar data, tá, gente? Mas a partir da segunda metade do século XX, o que acontece? Há um boom no Brasil sobre o patrimônio cultural. Temos que manter o patrimônio cultural. Nessa época, antes de determinar que o Arco do Teles era patrimônio, não tinha essas proteções aqui. Os carros passavam aqui dentro, os comércios batiam nos sobrados, faziam estragos, o pessoal largava tudo no chão, porque a gente costuma dizer que o Arco do Teles é uma passagem ao tempo. Você passa do século XXI para o século XIX, início do século XX brincando. E o que acontece? Essa região aqui era muito desvalorizada. A fachada não era essa. Aqui era um local que as pessoas tinham medo de passar. As famílias não passavam, quando tinham que pegar as barcas, passavam correndo. Que era um local, falar que você passou pelo Arco do Teles era realmente criar a seguinte pergunta: você foi fazer o que lá? Com isso, o que acontece? Lúcio Costa, ele tem a seguinte missão: transformar o Arco do Teles num dos maiores centros comerciais do centro do Rio de Janeiro. O que ele faz? Ele recupera a fachada. Esses arcos de pedra se mantiveram depois do incêndio. Depois foi construído outras coisas, mas ele recupera a fachada, tá? E constrói em cima do arco um prédio moderno. Muita gente não nota, mas você notando ali na praça e ali, lá no final dessa rua, olhando para cá, vocês vão notar um prédio antigo em cima de um prédio novo. E esse prédio... um prédio novo em cima do... Só que existe o seguinte, só para a edição: um prédio novo em cima de um prédio antigo. É isso. Só que quem ficaria nesse prédio comercial? Apenas altas firmas. Saíram vários anúncios nos jornais dizendo o seguinte: que o prédio seria um prédio de alto luxo, seria um prédio apenas para os maiores. Até que bancos, empreiteiras, financeiras, empresas ligadas a comércio marítimo vieram para cá.
E esse espaço começou a crescer. Houve uma grande briga com os comerciantes, porque essa questão do transporte não poder ir até lá. Mas com o tempo eles foram aprendendo, né, que mantendo esse patrimônio aqui intacto, você tem outros tipos de pessoas que não vão apenas frequentar os bares, as boates e outras casas, mas vão começar a fazer o quê? A partir desse momento, esse local é utilizado para eventos culturais, saraus de poesia, lançamento de livros e outras coisas mais. Passeios turísticos. Passeios turísticos como este. Projetos do shopping. E aproveitando que eu estou aqui, existem duas grandes mulheres, duas grandes personagens femininas que marcaram esse espaço. Uma é Carmen Miranda, que vai ser dito mais tarde, próximo da casa dela. E a primeira, Bárbara dos Prazeres. Bárbara dos Prazeres, na época imperial, imagine que esse espaço aqui era um espaço onde você traz a mercadoria para cá, um local portuário. Então você tem todo tipo de comércio, inclusive a prostituição. Bárbara dos Prazeres era uma mulher muito linda, chamava atenção, só que ela, convivendo com toda essa precariedade, ela passa a sofrer de lepra. E ela frequentava muito casas de ciganos na Gamboa. E as ciganas deram a seguinte sugestão para ela: se você se banhar com sangue de recém-nascidos, sua pele vai ficar maravilhosa. O que ela faz? Existia a ordem dos expostos, a roda dos expostos. O que era isso? As crianças nasciam, as famílias não queriam, ou eram filhos de prostitutas, ou filhos que são filhos de eventos não muito bons, né? Porque a moça tem que casar virgem, pura, né? Mas para a sociedade, colocava essa criança na roda. A Bárbara ficava no cantinho próximo da roda esperando. Quando ouvia o barulho da roda, essa roda é o equivalente ao que tem hoje algumas lojas que vendem gás, já notaram? Distribuidoras de gás, que você coloca o gás, roda, depois o cara roda de novo e te dá um gás novo. Ela pegava essas crianças, levava próximo do mar, amarrava de cabeça para baixo, cortava a garganta e tomava fogo. Na verdade, você tinha vários conventos aqui. Eu não sei precisar certo porque todo mundo pensa numa só roda, mas em outros lugares não tinha. E era muito comum, além da roda, você pegar essa criança e tentar botar na porta de famílias mais abastadas. Tá? Bem isso, né? Grande parte dessas famílias adotavam essas crianças como filhos. Outras pegavam essas crianças, criavam para ser empregadas. E outras simplesmente mandavam tirar de uma porta e botar na outra. Se o menor é meu, manda para a delegacia, manda para a porta do vizinho, essa criança não quer. A Bárbara começou a ficar louca, mesmo porque, além de tomar banho, diz a história que ela passou a tomar o sangue também. E todo mundo sabe que com a transfusão de sangue a pessoa fica mais... Então ela achava que estava sendo curada. E ela cometeu também vários outros crimes, de assassinatos, roubos. Há jornais de época que dizem que mais ou menos entre 1840 e 1850 acharam o corpo totalmente mutilado na rua e identificaram como sendo Bárbara dos Prazeres. Bem, só que a história não para por aí. A partir daí Cria-se uma lenda e muita gente jura, inclusive antigos clientes, lá com seus 90 anos de idade, quase velhos, que juram terem visto a Bárbara andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, se ela morreu ou não se sabe com certeza, mas fica essa pergunta: será que ela está até hoje no meio de nós? Bom, vou contar aquela